Uh. Yeah. Muito bom dia, muito boa tarde. Meu nome é Felipe Barbosa e com grande honra que eu sou membro da comissão organizadora do 10º Workshop de Medicina da UFMS e hoje aqui iniciamos nosso primeiro episódio do nosso Workcast, o podcast do workshop. E com uma honra ilustríssima do professor de redação Hildegard Brum, ou conhecido como HB. Se apresente, HB, por favor. A honra é minha, Felipinho. Porra, eu tô super feliz, né? Não esperava o convite e tô muito animado também com esse projeto de vocês. É muito legal saber que, enquanto acadêmicos, vocês ainda pensam, né, em quem busca esse sonho, essa vaga e, sobretudo, né, que vocês estão com um projeto que busca auxiliar democraticamente, gratuitamente, esses estudantes, né? É sempre importante vocês terem essa dimensão do privilégio que é estar numa universidade pública e continuar pensando na comunidade, na sociedade como um todo. Então é de grande valia esse projeto, essa iniciativa, e eu parabenizo e admiro muito o que vocês vêm fazendo e que continuem fazendo para auxiliar os vestibulandos aí Brasil afora. É como dizem, né? Uma vez cursinho, sempre cursinho. Pois é. Cursinho é raiz pra vida mesmo. O bom é que você aprende a estudar no cursinho, né? Isso é legal também, especialmente para esses cursos que demandam tanto da gente, né? Não só fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Então, de uma certa forma, o cursinho é uma boa preparação para isso tudo. Verdade. E para iniciar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores, que com grande honra eu gosto de dizer que é o nosso Biexatas, uma grande honra dizer que o nosso Biexatas é um dos nossos patrocinadores. E é uma honra estar representando o Bioexatas aqui também. E além disso, o WR Home, a professora Juliene e também o Foca Mais, a empresa de tour para fazer vestibulares, certo? Certo. Bom, para iniciar então nossa conversinha, HB, gostaria de fazer a primeira pergunta, que basicamente se diz na questão da redação, né? Perfeito. E eu queria saber como você diria que, onde se inicia o estudo para a redação da FAPEC? Quais são as importâncias dos editais, das competências da redação? Perfeito. De imediato, né, a gente tem que entender que a redação ela é uma espécie de conluio de tudo aquilo que nós lemos, escutamos, assistimos, né? Então é muito importante a gente sempre atrelar a produção de um texto, né, à nossa leitura de mundo. Então começa, né, vamos dizer assim, o estudo de redação desde a alfabetização, né? É uma construção de um repertório que ele vai ser infinito, vai ser para o resto da vida, né? Agora, obviamente, quando a gente faz uma redação para um concurso, para um vestibular, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é conhecer o edital, é conhecer como essa redação vai ser avaliada, né? Quais são os aspectos, vamos dizer assim, mais burocráticos desse texto. Porque quando nós escrevemos uma redação, nós escrevemos para uma banca, né? Eu costumo falar muito isso em aula. Você não está escrevendo para você, e por mais que o gênero dissertativo argumentativo seja um gênero que nós estamos escrevendo para um leitor universal, né? A partir de uma impessoalidade no discurso, na verdade, a gente está escrevendo para a banca, a gente está escrevendo para atender os critérios da grade de correção. E algo que é muito legal nos vestibulares aqui da FAPEC, né, quando a gente fala FAPEC, a banca organizadora, é que tanto para o UFMS, vestibular e passe, quanto para o EMS, a gente tem a grade de correção disponível no edital, né? Não são todas as provas que disponibilizam isso. Então ali a gente tem uma excelente dimensão de que aspectos serão cobrados no nosso texto. Então, por exemplo, no caso do vestibular UFMS, nós temos ali 5 critérios, que eles chamam de tópicos. E esses critérios são subdivididos em 4 níveis, né? Então, nós temos 5 critérios, cada um de 0 a 200 pontos, e esses subníveis divididos em 50 pontos. Então, né, nível 1, 50, nível 2, 100, nível 3, 150, nível 4, 200. Então, ao ler o edital do vestibular, você já tem ali não apenas a dimensão, né, desse texto dissertativo argumentativo que será cobrado, mas também você tem ali algumas especificidades, né? E no caso da FAPEC são muitas especificidades. Não é uma dissertação argumentativa genérica, né? É uma dissertação argumentativa que tem um porquê de existir, né? E isso é muito importante que o vestibulando saiba, né? Quando a UFMS voltou com o seu vestibular lá em 2017, a UFMS ainda utilizava o Enem como redação, né? Nós tínhamos a nota da prova objetiva da UFMS, mas a nota da redação era a nota do Enem.
E passados 2 anos, na terceira edição do vestibular UFMS, a UFMS decidiu ter a prova de redação. E essa não foi uma decisão aleatória, né? Essa foi uma decisão tomada porque a própria banca percebia que a redação do Enem não era capaz de avaliar de forma competitiva o que a UFMS, né, e o seu vestibular de fato desejava, né? Porque o Enem tem uma outra lógica, né? E isso a gente vê muito claramente não só nas notas do Enem, quando comparadas com a da FAPEC, mas sobretudo no modo de estudar a redação Enem, né? A redação Enem é uma redação muito consagrada, muito cristalizada, né? Todo mundo já tem uma ideia de como fazer o texto. Enquanto as redações dos vestibulares tradicionais, e é assim que a gente geralmente no cursinho, né, nomeia o vestibular da FAPEC, são redações que têm algumas particularidades, algumas singularidades que a gente começa a descobrir justamente quando lê o edital. Então, né, para resumir, o nosso estudo de redação começa com o estudo de mundo, né? Tudo que você lê, tudo que você absorve, tudo que você assiste vai servir para você formar o seu pensamento crítico, né? Claro que se você tiver essa intenção, a gente pode consumir um monte de coisa também para descartar, é claro, né? E está tudo bem também. Mas quando você é um vestibulando, você passa a ter uma postura, né, mais crítica, mais, né, pensante, porque você sabe que você vai ser cobrado por isso numa prova. Então, a partir daí, vou fazer o vestibular da UFMS. Primeira coisa, senta a bundinha na cadeira, pega esse edital e leia o conteúdo programático, né, de todas as matérias. Isso serve, inclusive, para a língua portuguesa, por exemplo, né, para você saber exatamente o que você tem que estudar. Lido o edital, uma outra dica que eu dou é justamente você ler as provas anteriores, né, para você ter uma noção, né, qual é o conteúdo mais presente na prova, né, como que é o enunciado temático dessa prova para cada questão, né, para a própria redação, para você ter uma ideia de como os temas já foram trabalhados, né, não no sentido de você decorar alguma coisa para fazer a próxima prova, mas para você ter ali, né, uma espécie de relação mais íntima com esse vestibular. Porque no nível de competitividade que, por exemplo, né, um estudante de medicina enfrenta no vestibular, a aprovação vem nos detalhes. E, às vezes, esses detalhes estão justamente em conhecer melhor a prova. E está justamente no edital, né? Que está no edital, Exatamente. Que precisa ser lido. Eu, como professor de cursinho, uma atitude que eu sempre tenho em sala de aula é assim que os editais ou conteúdos programáticos são lançados, né, a gente já lê com o aluno justamente para ele saber o que o espera. É verdade. E você comentou bastante que a FAPEC em si tem suas próprias características, né? Qual você diria que é a característica mais importante da FAPEC mesmo, dizendo em relação ao FMS? Tá bom. Para a redação, a característica mais importante da FAPEC é que ela não é o Enem. Tá? Você tem que ter isso em mente. Eu acredito até como professor, nós demoramos um pouco para ter essa dimensão, né, ao longo desses últimos anos de que a FAPEC estava tentando se diferenciar com o Enem. E eu sou um dos professores que é muito crítico, né, a alguns erros que a prova teve nos últimos anos. Mas assim, eu também, por outro lado, eu admito que a FAPEC tentou corrigir esses erros e vem tentando melhorar cada vez mais a prova. Afinal, né, eu como egresso da UFMS, é o nosso maior patrimônio, né? Então, desde o início, desde o vestibular, ter uma prova redondinha, transparente, claro, honesta, é fundamental, né? E nos últimos anos nós tivemos alguns problemas. Mas, principalmente a partir do ano passado, Felipe, quando nós tivemos a publicação de um livro aqui na UFMS, né, um livro feito por professoras do curso de letras, né, que tem experiência com correção de redação em vestibulares, né, um livro voltado e que está disponível, é bem fácil encontrar. Inclusive, eu até sugiro a vocês que na descrição dessa nossa conversa tenha lá o link, porque é um documento gratuito, né, é um documento, novamente, né, como universidade pública, acessível a todo mundo, que trouxe justamente essa resposta que nós até então não tínhamos e não conseguíamos perceber só pelas correções, né, de que a dissertação argumentativa FAPEC não é a dissertação argumentativa do Enem. E, por exemplo, aquilo que eu falei para você, né, da questão da competitividade, a UFMS queria uma correção que fosse mais criteriosa, porque o vestibular é uma competição de melhores notas. Esse argumento que eu trouxe aqui para você está no livro. Eu só tive, vamos dizer assim, a elucidação, né, de que ao ensinar redação para esse vestibular eu precisava me afastar dos modelos de redação Enem quando eu li a obra e ali fica explícito, né, essa informação.
Então eu começo daí. A grande diferença da redação da UFMS, né, do vestibular UFMS, e aí vale tanto para o vestibular quanto para a terceira etapa do PASSE. É importante a gente lembrar que redação só está presente na terceira etapa do PASSE, primeira e segunda não tem redação, é que trata-se de uma dissertação argumentativa, mas que foge aos modelos praticados no Enem. Né? Então, quando a gente fala em modelos praticados no Enem, na verdade a gente está querendo dizer ao padrão, né, de construção, de organização e até mesmo de abordagem dos temas Enem, né, que são sempre aqueles teminhas com questões sociais, né, problemáticas, sociopolíticas, socioeconômicas. Então, quando a gente está fazendo uma redação Enem, a gente sempre está buscando encontrar as causas desse problema para dar solução. E não é isso que os temas, né, da dissertação UFMS têm questionado o estudante. Né? Então, você não vai poder usar essa lógica. Né? E isso é muito importante. Né? A gente ter essa dimensão, o vestibulando precisa saber que por mais que alguns vestibulares tenham o mesmo gênero de texto pedido, né? Vamos pegar a dissertação argumentativa, é o gênero mais, vamos dizer assim, prestigiado pelas bancas. Por mais que os vestibulares peçam a dissertação argumentativa, né? Vamos pegar aqui, a UFGD pede, a UFMS, o Enem, é tudo dissertação argumentativa. Porém, na grade de correção, no edital, você consegue perceber algumas diferenças. Se você não conseguir perceber essas diferenças pelo edital, você pode consultar as cartilhas, né? As cartilhas que hoje vocês, calouros de medicina, fazem e que tanto ajudam os estudantes. Né? Essa iniciativa é maravilhosa. Quem dera no meu tempo, né, nós tivéssemos acesso a essas cartilhas. Uhum. No meu tempo, para não ser também leviano, a gente tinha acesso às melhores redações que eram publicadas, selecionadas pela banca corretora aqui da UFMS, né? Finada Copev, que era a banca que fazia os vestibulares, e aí eles selecionavam as melhores redações e publicavam num livrinho que, se não me engano, assim, o preço era bem módico, era bem baratinho, bem acessível. Só que mesmo assim, né, era uma outra época, a gente não tinha essa digitalização toda, né, e hoje ficou muito mais acessível. Então, uma forma de você conhecer a redação que você precisa produzir, a redação que você precisa fazer para a FAPEC, é observando justamente essas informações que tem nas cartilhas. As redações que vocês publicam lá, os comentários, os próprios recursos, né, que foram aceitos, com modificação de nota. Toda essa informação é fundamental para o aluno ter uma dimensão mais exata do que ele vai encontrar de diferente, né, nessa redação do vestibular UFMS. Exatamente. E é interessante dizer que no livro que você citou, que a FAPEC produziu, né, nos anos passados... Na verdade, também, né? Na verdade não foi a FAPEC, né? Foi a própria universidade, foi a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E que também é muito importante, e nisso eu até divirjo com alguns colegas, Felipe, que não é uma cartilha, tá? Não é uma cartilha, esse livro não tem pretensão de trazer uma receita de bolo, né? E eu faço questão de ser franco na proposta do livro, porque senão muitos alunos podem entender errado. Eu vou ler essa cartilha para encontrar ali modelos que eu vou copiar para fazer a minha redação. Não, o que a gente tem nesse livro é um estudo e uma reflexão sobre as dissertações que foram produzidas nos vestibulares dos anos, se não me engano, 2021, 2022. Tá? Então, ali você vai ler e vai ter comentário das professoras autoras, né, vamos dizer assim, do que esses textos têm de legal, têm de importante, têm de que foge, né, do senso comum da redação Enem. Então, esse livro é muito interessante para isso. E combinado às cartilhas, né, que vocês publicam as redações dos aprovados, é uma ótima fonte de estudo para poder discernir o que a gente faz na FAPEC que a gente não faz em outras provas. Serve como referência, né, para tanto os próximos vestibulares como os próximos também. Fonte de estudo para você fazer com mais precisão aquilo que a prova da UFMS e aí também do PASSE e até mesmo da UEMS pedem. Perfeito. E o que você diria que os leitores, os corretores da redação da FAPEC, da UFMS, esperam do aluno nessa redação? Vai parecer repetitiva a minha fala, mas o que eles esperam é que vocês não façam uma redação Enem. Eu estou falando muito isso porque essa é a grande crítica que, né, a gente escuta dos professores, de gente que participa das bancas corretoras, não da FAPEC, né, mas de outros vestibulares. Não é só o UFMS que está fazendo esse movimento de ter uma correção de redação criteriosa, né, da dissertação argumentativa. A gente vê esse movimento na VUNESP, a gente tem esse movimento há muitos anos na FUVEST, né? Nós temos esse movimento, a própria UFGD, né, pela grade você percebe que não é uma redação ao estilo Enem, né, tem as suas particularidades. Então, assim, é natural que os vestibulares queiram ter critérios específicos e
principalmente, né, mais rigorosos. Eu não me incomodo com o rigor da prova, né? Eu sou professor de cursinho, a gente está super acostumado com rigor. Eu acho assim totalmente coerente, né, uma prova, um vestibular, ser extremamente rigoroso. Não me incomodo em hipótese alguma com isso. Agora, o que nós estamos tendo finalmente, que antes nós não tínhamos e era parte da queixa, né, como sociedade civil, não só como professor de cursinho, nós tínhamos a prova, é que não era muito claro como esses critérios eram, né, cobrados na prova. Então, por mais que o edital traga uma série de informações, na prática a gente viu alguns ruídos, viu algumas coisas esquisitas. Hoje eu posso dizer para você e para quem está nos assistindo que, com certeza, o que os corretores da FAPEC, né, dos vestibulares UFMS, não querem é uma redação Enem. E o que é uma redação Enem? É uma redação com modelo pronto. Né, aquela redação que já traz frases, repertórios, citações, né, genéricas, coringas, que muito estudante usa para fazer o Enem e dá certo no Enem, que para a FAPEC isso não funciona. Né? Para eles, isso é meramente uma mecanização do pensamento. Eu não estou avaliando o aluno ali. Né? Eu estou avaliando, parece que uma inteligência artificial, que copia e cola uma série de frases e não se importa com o sentido, com a organização, com a clareza. Então, definitivamente, o que eles não querem é uma redação modelo, uma redação genérica. Eles querem, na verdade, observar se você consegue pensar criticamente e organizar com as suas próprias palavras, atendendo a norma culta, um texto com início, meio e fim. Né? E que, sobretudo, discuta o tema pedido. Né? Porque essa é uma questão também muito séria na FAPEC, principalmente, né, quando nós tivemos no último vestibular mais de 6.000 redações que foram avaliadas como inadequadas ao tema. Né? Isso é um número gigantesco. E essa também foi uma novidade, porque nós nunca tivemos tamanha quantidade de estudantes com redações que a gente chama de redações zeradas, né? Mas pelo edital elas tiram 100 de 1.000. Então, assim, é muito importante o aluno estar muito atento ao comando da proposta de redação, aos textos de apoio, né? Respeitar os limites propostos, né, nessa coletânea, nesse texto de apoio, porque é justamente ali que ele vai atender a essas particularidades da FAPEC. E, inclusive, até mesmo na redação da prova, eles oferecem estruturas, né, e dicas para o aluno, né? Tipo, orientações da questão de linhas, a questões da forma de texto. Essas, vamos dizer assim, essas burocracias, né, de prova, né? O limite de linhas, é preciso estar atento, né? Sim. Que a UFMS e a UEMS, a redação FAPEC, ela admite até 30 linhas. Nós tivemos esse problema no vestibular da UEMS, né? Porque a folha de redação ela tinha 40 linhas. E muitos alunos não perceberam isso, né? Foram escrevendo e passaram das 30 e tiveram as redações zeradas, anuladas, por cometerem essa, né, vamos dizer, essa proibição. Né? E quando a gente observa a importância da leitura, a gente chama, inclusive, a atenção para isso. Né? A leitura das instruções, né, do tema, da coletânea, do que pode, do que não pode fazer. Então, por exemplo, o título não tem problema nenhum. Você pode tanto fazer quanto não fazer. Agora, você tem que escrever com a caneta, você tem que respeitar as margens do texto. Né? Então, ter todos esses cuidados que estão ali, todos eles discriminados na prova. Todos eles apresentados. Então, essa leitura, eu sei que é um momento de muito nervosismo. Né? Você está fazendo a prova, é um vestibular, é o seu destino que está sendo ali, de fato, né, de uma certa maneira, não vou dizer que a sua vida vai ser marcada pela sua aprovação ou não no vestibular. Mas é um momento muito importante. Então, o nervosismo e a atenção, Felipe, você mais do que ninguém sabe, são suas companheiras. Agora, esse nervosismo e essa atenção precisam ser comedidos para que você não, né, ignore as informações que estão na prova e cometa erros assim tão banais, né? Você escrever alguma coisa fora do espaço adequado para isso. Isso dá zeramento, por exemplo. Né? Tem aluno que às vezes pega a folha de redação e faz rascunho no verso. Você não pode fazer isso porque isso é uma marca de identificação. Aí o cara, putz, não acredito que eu fiz isso. Tem uma desatenção que não pode acontecer num momento como esse. Então, essa atenção, ler todas as instruções, né? Qualquer que for a dúvida, alguma coisa que você perceba que esteja errado, comunicar ao fiscal da prova, né? Questioná-lo. Né? Você tem essas alternativas, mas nunca faça alguma coisa, né, no nervosismo, na pressa, porque isso com certeza pode levar a um erro que às vezes é fatal, né, nesse certame aí que é o seu vestibular.
Perfeito. Você disse agora há pouco sobre a questão da mecanização. Acho interessante falar isso, porque isso leva à primeira pergunta a respeito do edital. Uhum. Lá no mesmo edital da FAPEC, da UFMS, do vestibular UFMS, eles falam a respeito dessa mecanização e do quanto essa mecanização frequentemente te retira ponto. Isso, ela é super prejudicial. Né? Eu costumo dizer para os alunos, se você lê a grade FAPEC, você vai perceber que na grade de correção, ela, principalmente nos tópicos 1, 2 e 3, em especial o 2, mas nos 3 primeiros tópicos, né, a gente tem algumas informações ali que nos levam a inferir que a presença de mecanização, de fórmulas prontas, né, de citações genéricas, são vistas pela banca como a pior coisa do mundo. E a banca está certa nisso, Felipe. Ela está certíssima. Tá? Ela quer cobrar esse rigor, ela está seguindo uma tendência que a gente percebe em outras provas. Então, assim, o aluno precisa ter consciência disso. Né? E tem muitas vezes o que pode acontecer, Felipe? Às vezes você foi vestibulando, você é mais do que ninguém sabe. Ah, mas fulano, ano passado, conseguiu uma nota boa com um modelo pronto. Ah, cicrano, no ano retrasado, se deu bem usando essa citação. Né? Gente, por mais que esses fatos sejam verdade, isso só é uma exceção que confirma a regra. Cada vez menos. Aqui mesmo, antes de começar a nossa conversa, a gente estava falando, né? Como as notas dos aprovados não foram tão altas assim. Né? É muito diferente do Enem. No Enem, quando você vê a cartilha dos aprovados em medicina, as notas são 980, 960, 920. Agora, quando a gente vê as notas dos aprovados na cartilha da UFMS, né, a gente vê 750, 800. Eu mesmo tive aluna que passou com 550. Né? Então, assim, as redações estão sendo corrigidas com maior rigor. E o rigor dessas redações está, sobretudo, nos modelos prontos. A banca é orientada a diminuir muito a nota, a zerar a redação, ou dar a nota 100, né, quando esses erros são cometidos. Então, eu diria assim que as principais preocupações que você precisa ter para essa prova são 2. Né? Claro que existem mais, mas principalmente 2. A inadequação temática e o uso de fórmulas prontas. Repertórios coringas, citações, que hoje, né, são muito disseminados, especialmente na internet. Por isso que eu falo, né, o trabalho que vocês fazem ao divulgar essa cartilha com as redações é muito importante, porque nos dá uma fonte de informação para a gente ter uma direção de como nós devemos produzir, mas nunca copiar. Ah, aqui teve uma redação 900 que começou assim, eu vou copiar isso aqui. Gente, né, da mesma forma que nós temos acesso a essas informações, um corretor também tem. Né? A banca também tem quando ela é treinada. Né? A gente pode até imaginar, a gente está olhando aqui a cartilha da UFMS. A banca, quando vai ser orientada de como ela deve fazer a correção, ela pode muito bem pegar essa cartilha e falar, ó, olha como foram os textos do ano passado. Né? Então, essas informações, elas são públicas. E, cara, o adolescente, o jovem, né, precisa ter uma noção que ele não é o mais esperto do mundo. Né? Por exemplo, eu sou professor há quase 20 anos. Pô, já li muita redação, especialmente de Enem, de UFMS, de UFGD, de UEMS, né, as provas que a gente mais faz aqui. Pô, às vezes o aluno começa uma citação, tipo, tem um aluno que tem uma redação que em 2018 ou 2019, não vou me lembrar agora exatamente o ano, no Enem, que ela começava com uma citação ao Manuel de Barros, né, trazendo ali o conceito de teologia do traste. Uhum. E teve uma redação que foi de um aprovado agora na UFMS que usava a teologia do traste. Bom, já teve uma redação no Enem. Teve uma redação agora aqui que teve, né, de um aprovado que usou essa citação. Gente, não dá mais para usar essa citação. Ela está supervisada. Né? As próprias professoras do livro da UFMS sobre a dissertação argumentativa do vestibular FAPEC, elas comentavam que, tipo assim, a citação genérica à Constituição, o artigo 6º da Constituição, né? Ou então o homem é o lobo do homem, do Hobbes, são citações muito usadas em vestibulares. O problema não é a citação, o problema é que muitas vezes o aluno coloca essa citação de forma meramente decorativa. Né? Não tem nenhuma produtividade, aquilo não infere a nada. Então, assim, o que a banca não gosta? A banca não gosta é que essas citações estejam lá, né, sem estar a serviço do argumento, sem estar a serviço do tema. Porque a banca entende, esse aluno provavelmente ele decorou, né, está trazendo isso aqui como uma fórmula, e para nós isso não é válido. Como a nossa grade prevê, né, desabonar nota de quem faz esse tipo de recurso, a gente vai descontar ponto. Então, mais uma vez, daí a importância de nós termos a noção de que prova nós estamos fazendo. E assim, vou traduzir de forma bastante informal.
É como se os vestibulares da UFMS, do PAS terceira etapa e da UEMS declarassem guerra ao modelo Enem. É isso que acontece. A forma decorativa, né, a forma mecanicista de estudar para o Enem é inimiga contumaz dos vestibulares UFMS e UEMS. Legal. E você diria que essa especificidade, esse rigor do vestibular da UFMS, ele traz alguma vantagem para o aluno? Muita vantagem. Tá? Muita vantagem, principalmente porque a gente tem um problema muito sério, e aí, né, eu preciso até fazer uma meia-culpa como professor de cursinho, porque quando você chega numa sala de cursinho, o que a gente ensina para vocês? Né? A gente vai ensinar o conteúdo, obviamente, mas a gente vai ensinar sempre o conteúdo, né, direcionado para a prova. E numa prova objetiva, né, a famosa prova de marca X, até mesmo para questões dissertativas, a gente sabe muitas vezes como a prova gosta, né, que linguagem utilizar. Então, a gente dá uma coisificada na cabeça do estudante. Mas eu quero dizer que isso não é culpa do cursinho, tá? Isso é o modelo de educação que nós temos para ingresso na universidade. A partir do momento que as provas são reificadas, são provas de múltipla escolha, a tendência é que se estude para essas provas de maneira mecanizada também. Então, vamos dizer que o único momento em que a mecanização, teoricamente, não deveria aparecer era na redação. Né? Mas aí, com o modelo Enem, até as redações ficaram mecanizadas, né? Viraram fórmulas, viraram receitas de bolo. E aí, cara, o que acontece? Você vai começar a ter um monte de aluno aprovado que não consegue pensar sozinho. Né? Porque eu falo isso para os meus alunos. Tem muita gente que chega no cursinho de redação, ele espera que o professor escreva a redação no quadro, dê uma série de frases assim, com algumas lacunas que ele tem que preencher. Felipe, você está pensando de forma autônoma dessa maneira? Você não está pensando, cara. Né? E, poxa, a gente está fazendo um vestibular, é para você entrar numa graduação de ensino superior. Alguma coisa você tem que saber pensar sozinho. Nem que seja para dar opinião sobre um tema da atualidade, um problema social. Então, esse rigor, ele é sim benéfico, tá? Esse rigor na correção, quando bem aplicada, é muito benéfico para a gente dizer um basta para esse pensamento raso, né, que nós estávamos gerando nos estudantes. Porque o estudante chegava no cursinho, cara, ele parava de pensar. Ele passa a absorver uma série de conteúdos, mas ele não consegue, né, vamos dizer assim, mastigar aquilo para ele ter uma voz própria. Então, esse rigor ele é muito interessante, sim, porque ele traz ao estudante a necessidade dele ter autonomia sobre o próprio pensamento crítico. Né? Que não era nem pensamento crítico, era só um pensamento que ele copiava muitas vezes do professor ou das inúmeras postagens que nós temos nas redes sociais, né, com o modelo pronto. E isso, inclusive, de uma certa maneira, é até, vamos dizer assim, é até ofensivo, né, à própria educação. Porque você passa a ter qualquer um lecionando redação, já que é para passar uma fórmula, né? Qual a necessidade de você estudar educação, né? Você estudar métodos pedagógicos para ensinar? Não tem finalidade. Então, eu sou assim super favorável a esse rigor. Eu gosto porque, poxa, para mim é uma alegria muito mais desafiadora ensinar o aluno a pensar sozinho do que estar ali só dando fórmulas para ele decorar. Principalmente eu que sou um professor que gosto, né, de ter uma postura muito crítica, muito assertiva sobre o meu aluno, né, de debater, de opinar. Então, quando o vestibular dá espaço para isso, né, para o pensamento autônomo, para mim, como professor, é uma alegria imensurável. Porque, assim, cara, eu fui por anos professor só de Enem, né? Por muito tempo nós tivemos aqui no nosso estado, o FMS e o EMS, só entrando pelo Enem. Era um ano de fórmula pronta, cara. Agora, isso é culpa do professor? Não, isso é culpa da prova, que permite, né, que a gente usasse fórmulas prontas. Agora, a prova não permite mais. Né? Ela é uma inimiga declarada dos modelos prontos. Eu acredito que também esse seja o motivo de muitos alunos terem dificuldade de se adequar ao modelo pedido pelo vestibular da UFMS. O que os alunos precisam entender, né, cara, que o caminho não é fácil. Né? E se foi, professor, mas antigamente era mais tranquilo. Você pode achar isso tranquilo? Era mais fácil dar para a prova porque você decorava um modelo? Sim. Né? Mas, cara, e você? Né? Eu falo, pronto, você tem que ter autoestima, você tem que ter brio, velho. Né? Você vai fazer uma medicina, cara. Olha que importância dessa profissão, como todas as outras. Um jornalista, um professor, um advogado. Né? E você não tem a capacidade de ler um texto e inferir, né, reflexões próprias. Né? Que profissional você vai ser? Né? Que ser humano você vai ser, cara? Né? Vai ser um ser humano totalmente vulnerável a fake news,
né? Vulnerável à pós-verdade, vulnerável à manipulação política. Então você tem que ter esse brio. E esse brio começa aí, né? Nas leituras próprias, num vestibular que penalize, né? Quem não tem a capacidade de construir textos com pensamentos próprios, né? Com um mínimo de autoralidade. Então, eu acho assim que é super benéfico o que a prova propõe, né? E o que eu espero é que as correções sejam coerentes com esse rigor. É por isso que nós, professores, a gente é muito crítico. Bom, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, nessa tarde aqui, HB. Suas dicas e suas orientações foram de extrema valia pra gente. Eu que agradeço, Felipe, mais uma vez, parabéns pela ação, pela iniciativa. Eu fico super honrado e espero ter ajudado quem precisa de auxílio nesse momento a esclarecer algumas dúvidas aí sobre a prova de redação. Inclusive, nossa cartilha tá aí, o link na descrição. Perfeito. Muito obrigado. De nada. A revolução do ensino chegou e a sua forma de aprender não pode ficar para trás. Conheça o pré-vestibular 100% ao vivo e online do WR, com a mesma qualidade e conteúdo do presencial. WR at Home. Experimente o conceito de escola virtual. Superar-se todos os dias é o nosso maior desafio. No entanto, você tem mais coragem do que pensa, mais força do que parece e mais resiliência do que acredita. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. O Bioexatas MS oferece a você cursos de alto rendimento com uma equipe de professores reconhecidos em toda a nossa região. Ótima localização e uma estrutura pensada para você se dar bem no vestibular. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje. Comece agora. Bioexatas MS. Sua aprovação começa aqui. Olá pessoal, professora Juliene, professora de Biologia aqui com vocês. Quero fazer um convite muito especial. A partir de setembro nós teremos os intensivões de Biologia do meu curso, que vai abordar questões da UFMS, da UFGD e da UEMS. E principalmente o curso do PASSE, da primeira, segunda e terceira etapas. Então não perca essa oportunidade, pessoal. Vai lá no meu Instagram, Juliene Bio, e tire todas as suas dúvidas. Espero vocês. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Foca e eu falo em nome da Foca Mais. Nós somos uma empresa especializada em cuidar de toda a logística para a sua prova, de forma que você se preocupe única e exclusivamente em estudar para a prova e se preocupe no dia com a prova. Nós cuidamos de todo o restante para você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Boa tarde, nós estamos aqui hoje apresentando o segundo bloco do primeiro episódio do Workcast de Medicina da UFMS 2024 e nós estamos com o calouro Júlio, que tem uma história bem diferente aí para contar pra gente, né? Ele foi aprovado no estado dele e veio de longe para cursar medicina aqui na UF e ele vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dele hoje. Eu sou o Júlio. E, como a Gabi falou, eu vim de Belém, eu vim de longe daqui, né? Então, foi um caminho meio difícil para mim chegar aqui em Campo Grande, né? Até porque Belém aqui, você não consegue nem vir só de carro. Porque, né? Em Belém, muita água, muita chuva. Então, a partir do momento que eu vim de lá para cá, foi uma decisão muito grande na minha vida. A Gabi falou, eu passei nas faculdades lá, em ambas, né? Tanto na federal quanto na estadual. Só que eu já conhecia aqui Campo Grande quando eu vim prestar a prova, né? Sim. E aí, quando eu conheci aqui, eu gostei demais da faculdade. A faculdade me pareceu ser um local que eu moraria o resto da minha vida, assim, se fosse possível. Então, Júlio, nós gostaríamos de saber como que foi que você conheceu a UFMS, como você teve conhecimento mesmo da faculdade e do curso, do vestibular tradicional, né? Que é o principal ingresso atualmente para entrar aqui no curso de Medicina da UF.
Como você colocou, eu passei pelo vestibular tradicional mesmo, eu não fiz a prova do Enem pensando em prestar o FMS, né? Como eu sou de Belém, é uma distância um pouquinho grande de lá para cá. Sim. Só que eu cheguei a fazer cursinho em Goiânia. Aí nesse meio tempo eu conheci algumas faculdades. E eu vim fazer a prova da UFMS aqui, era a última prova, inclusive, que eu ia fazer do ano. Então, quando eu vi, eu me apaixonei muito pela universidade, porque eu tô acostumado com a forma que as universidades são no norte, querendo ou não, elas são um pouco mais sucateadas do que aqui, sabe? E aí, no momento que eu cheguei aqui, eu me senti muito à vontade. Tanto que eu prestei a prova e eu quis prestar aqui justamente por isso. Porque eu falei, não, se eu conseguir estar em Campo Grande e ver como é a cidade, caso eu passe, é uma coisa a mais, né, pra eu pensar sobre. Sim, então quando você veio fazer a prova, né, realizar a prova aqui, você já conheceu um pouco da cidade e se ambientalizou. Foi exatamente. Então, a partir do momento que eu vi, por exemplo, a gente tem 2 blocos da FAMED. Sim. Lá na UFPA a gente não chegava até isso tudo. O UFPA é a Federal do Pará, tá? Então, nos momentos que eu mais pensei em prestar medicina na minha vida, foi pensando na UFPA ou na UEPA, que são as estaduais lá do meu estado, e a federal, respectivamente, né? Sim. Inclusive, você foi aprovado, né? Lá e ainda assim considerou a hipótese de vir para cá e veio. É uma coisa engraçada, sabe? A partir do momento que eu fiz a minha prova do Enem, eu sabia que eu ia ter uma nota razoavelmente ok. Sim. Eu conseguiria passar em alguma coisa ou outra. Então, assim, quando vocês fizerem a prova de vocês, é muito importante vocês já terem essa ideia do que vocês vão querer jogar no SISU, do que vocês vão querer colocar no processo seletivo específico. Hoje em dia a gente tem várias formas de acesso, né? Então, SISU, processo seletivo complementar, processo seletivo de repescagem, tudo é válido. Entrando na faculdade é o que vale, né? Então, quando eu passei lá e eu já conhecia as faculdades e eu vi aqui, eu fiquei com uma dúvida muito grande. Mas a minha família me ajudou nesse sentido e falou, Júlio, se você quiser tentar lá, a gente consegue te ajudar. Né? E aí, por conta disso, eu acabei optando ficar aqui mesmo. Entendi. Como que foi a questão de adaptação na cidade, a recepção das pessoas? A população é diferente, né? Completamente diferente. Você gostou? Foi bem recebido? Quando eu cheguei aqui, eu vim sozinho, né? Eu tinha acabado de terminar essa minha época de cursinho. E aí, isso acabou me deixando meio triste, né? Porque assim, poxa, é uma parte da sua vida que você tá pulando uma etapa, né? Você tá passando por uma etapa. E aí, com base nisso, o que eu fiz? Eu pensei, não, eu vou tentar fazer o máximo de amizade possível e tentar, da melhor forma possível, estar naquele local e me sentir bem, né? Que é o que eu queria, me sentir bem fazendo o curso que eu tanto quis, né? Eu cheguei a fazer 2 anos de cursinho. Ok, que tem pessoas que fazem muito mais tempo, mas para mim foi um tempo muito sofrido. É um tempo que a gente pensa muito na vida, avalia se é aquilo mesmo que você quer. A gente todo dia pensa, nossa, é esse curso que eu quero mesmo? É isso que eu quero para minha vida? Porque é sofrido. Quem tá passando por isso sabe como é que é. Você também passou um tempo de cursinho, né, Gabi? É difícil. E aí, a partir do momento que eu cheguei aqui em Campo Grande, eu vi tudo por minha conta. Só que eu não achei algo que foi pesado pra mim, sabe? Uma coisa difícil pra mim, porque todo mundo me recebeu muito bem. Me ajudou muito, que a gente tem um sistema de apadrinhamento aqui na faculdade, da Pintada, que foi excepcional pra mim. Sim. Antes de eu chegar aqui na cidade, eu já conhecia meus padrinhos, já conhecia quem eram. O meu padrinho da turma mais antiga, né? O Elton, já me ajudou, foi na minha casa, me ajudou até limpar a casa comigo, ele limpou a casa comigo, foi muito legal. Muito bom mesmo. E aí eu consegui ter esse vínculo maior. Então, não me senti tão sozinho a princípio, né? E aqui, comparado com Belém e Goiânia, que foram outras cidades que eu morei, eu senti o custo de vida muito mais barato, sabe? Então, assim, foi uma coisa que pesou muito pra mim. Um aluguel aqui que eu pagava X valor, lá em Belém eu pagava 1,5x, às vezes até 2x a mais do que aqui, entendeu? Entendi. Então, tudo na balança, acabou que... Valeu a pena. Valeu a pena. E assim, no momento que a saudade aperta, que a gente, né, a pressão da faculdade, né, é cansativa, a rotina também. Então, quando você está exausto naquele momento, qual que é a sua fuga, assim, a sua forma de buscar mesmo, assim, estar próximo da família mesmo com a distância? Assim, hoje em dia a gente tem muitos meios, né, da gente conseguir ficar mais próximo da família em si, até por conta das ligações. Eu mesmo, todo dia eu ligo pra minha família, por mais que seja mais tarde. E uma coisa que me pegava muito no começo é a questão do fuso horário, né? Sim. Aqui é 1 hora a menos, e eu ficava, às vezes, assim, era 10 horas aqui, né, um horário ok pra ligar pra minha família, mas eram 11 horas lá. Aí, poxa, meu pai já tava dormindo, às vezes eu termino a aula tarde, né? Mas com relação a isso, eu tento o máximo possível sempre ligar, sempre estar próximo. E
como a minha família é bem espalhada, a gente já é meio acostumado com essa questão do espalhamento em si. Mas para os alunos que vierem para cá de fora e pensarem nisso, é uma coisa que você não sente tanto. Porque a Atlética te dá muito poder de escolha do que você pode fazer. Então, vamos supor, se você quiser um esporte, você consegue fazer um esporte. Vamos supor, meus finais de semana sempre são cheios. Sim. Ou eu faço algum projeto da faculdade, que nem o RIR, né, que é muito legal, a gente consegue ter muito contato com as pessoas. Ou a gente faz algum esporte, vamos supor, o vôlei, que eu jogo vôlei, entendeu? Então, com base nisso, a gente consegue ter o que fazer. Eu não fico sem o que fazer. Então, o que eu sentia muito nos outros locais que eu cheguei a prestar vestibular, ou quando eu fazia cursinho, é que eu ficava assim, poxa, ok, eu só estou estudando, não posso fazer mais nada. Agora não, agora você consegue ter isso, entendeu? Sim, isso o acolhimento dos veteranos também, né, é essencial. Essencial. A gente tem locais que a gente sempre vai, que nem o Batata, sim, e que favorecem essa forma que a gente trocar informações, conhecer novas pessoas, entendeu? Verdade. É isso aí. E qual, assim, a particularidade da UFMS que você considera um ponto relevante, assim, para as pessoas que vão prestar o vestibular e são de outros estados, né? E que pensam em vir para cá se forem aprovados. O que você diria para eles que aqui tem de especial? A UFMS é uma faculdade extremamente organizada. Por mais que eu mesmo fiquei com muito receio em vir para cá por conta deles estarem implementando o método PBL, né? Querendo ou não, tem uma certa dificuldade em implementar um método numa faculdade, né? Ainda mais uma desse tamanho, no nosso curso, no caso. Só que ela é muito organizada. Comparado com todas as outras que eu já tive contato, assim, eu fui em muitas faculdades. Eu cheguei a prestar faculdade no Norte, no Nordeste, aqui no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste. Então, eu rodei o Brasil inteiro fazendo vestibular, entendeu? Então, eu conheço. E eu sempre optava por ir nas faculdades para conseguir ter a noção de como é que era, perguntava sobre como é que era, lia muita cartilha. Esse é um ponto muito legal daqui com relação ao UFMS, é um ponto muito positivo. Eles fazem umas cartilhas boas para os alunos conseguirem ler, e que nem eu coloquei na cartilha. A UFMS, principalmente no curso de medicina, ela parece uma faculdade particular. Eu me sinto numa faculdade particular em questão de infraestrutura, em questão de organização, porque raramente a gente tem aula cancelada assim do nada. Sim, é muito organizado mesmo. Muito organizado. E a estrutura do bloco físico mesmo, é tudo muito novo, tem muitos recursos para a gente aprender mesmo, assim, é muito bom. Então, assim, com relação à infraestrutura, que nem você falou, eu vou citar um exemplo que eu acho besteira, sabe? Quando eu cheguei aqui, o primeiro local que eu fui foi a FAMED nova, né? Que a gente tem 2 blocos hoje em dia. A gente tem o antigo e o novo, que tá maravilhosinho, bem feitinho, né? Tem o quê? Não tem nem 4 anos, 3 anos que foi lançado. E aí, a partir disso, quando eu cheguei na salinha do CAMED, que eu vi, tipo, sofazinhos, coisa da Atlética, tem uma TV na nossa salinha do centro acadêmico. Eu fiquei besta, eu fiquei, nossa, cara, é muito, muito, muito bem organizadinho. Eu fiquei muito feliz, sabe? Cheguei, aí, coisa de calor, né? Aí já tirei aquela fotinha, marquei a Atlética, fiz a gracinha ali com o pessoal, foi muito bacana. A sala do CAMED é um ambiente ali que é de integração também, né? E as pessoas se tornam uma família ali, que a gente convive o tempo inteiro. É como se fosse uma segunda família mesmo. Então, e o que você diria, assim, de dica para quem está prestando os vestibulares e é de longe, né, de outro estado? A sua dica mesmo para se preparar para essa reta final? Olha, a partir do momento que você pensa em estar saindo de casa, você precisa ter uma ideia muito clara na sua mente. Você não pode desistir. É o preparo, né? É o principal. Se você está saindo de casa, é uma pressão psicológica tremenda, sabe? Então, assim, se você colocar na sua cabeça, eu não vou desistir, eu vou conseguir. Isso é o primeiro passo. Porque quando você consegue fortalecer sua mente, você consegue se impor para você mesmo, sabe? Uma coisa para você mesmo conseguir estar ali, se manter tanto fisicamente quanto psicologicamente, é o primeiro passo. A gente tem que querer muito. Eu falo isso para todo mundo, assim, que está tentando vestibular. Eu falo, você quer muito isso? Você vai conseguir. E se dedicando, né? Dá certo. Então, você acha, Júlio, assim, que vale a pena vir para o UFMS? Com toda certeza. Eu falo com todas as palavras. Não foi uma escolha que em nenhum momento, desde quando eu cheguei aqui, eu me arrependi. Mesmo tendo opções em outros locais, mesmo podendo ficar perto da minha família, em momento nenhum eu me arrependi de ficar aqui. Porque eu me senti muito bem acolhido e eu consigo agora ter a minha vida.
Sim. Entendeu? Eu consigo ter o espaço que eu sei que eu tenho de estudo. A gente tem aqui na UFMS locais incríveis para estudar, por exemplo, a nossa biblioteca. Ela é perfeita. É muito perfeita. 3 andares de biblioteca. Lá em cima está sendo reformada até agora. Toda uma vista panorâmica, toda uma coisa muito bonita, sabe? Então... E outra dica que eu queria falar agora mais em relação a vestibulares, sabe? Sim. Quando você presta um processo seletivo, querendo ou não, ele pode ser diferente de um ou de outro, né? A gente tem o Enem, que tende a ser uma prova mais cansativa, uma prova de 90 questões, 2 dias, tem redação. Uma redação que, em tese, costuma ser corrigida de uma forma mais benéfica até do que a gente tem aqui na UFMS. Mas as duas têm um peso muito grande, né? E a partir do momento que você pensa que você vai fazer mais de um vestibular, é importante você se preparar para cada um deles. Tem muita gente que pensa que vai estudar todo o conteúdo e só estudando o conteúdo vai conseguir fazer tudo, não vai. Tem que conhecer a identidade da prova mesmo. E isso que você falou da identidade é super importante. É como se fosse uma nova pessoa, um outro alguém, sabe? Então, cada prova é alguém, cada prova é uma pessoa. E aí, com base nisso, você tem que fazer específico para aquilo. Então, vamos supor, a gente tem o vestibular da UFMS, da FAPEC, tem o da UFGD, tem o da UEMS. Cada um é cada um, entendeu? Por mais que eles sejam feitos pela mesma banca, né? Cada um seja cada um. Agora, você imagina um Enem, que é a nível nacional, que tem que ser abrangido por tudo. É uma diferença absurda. Até nos conteúdos que são cobrados, entendeu? Sim. Tem que conhecer muito bem a prova. E a gente indica muito que o pessoal, né, dê uma chance aí para conhecer o vestibular da universidade, né? Conhecer mesmo o formato da prova, né? Estudem. Se a pessoa tiver interesse de vir para cá, conhecendo a prova e estudando ela, eu acho que dá muito certo. É isso mesmo. E aí, o que eu queria comentar com base nisso também é que, assim, a UFMS hoje em dia, as turmas são compostas de mais ou menos, né? Às vezes tem mais ou menos, até por conta dos processos seletivos para os estrangeiros que a gente tem em cada turma. Mas para medicina a gente tem em média 80 alunos. Sim. Desses 80 alunos, ano passado, por exemplo, o vestibular abrangeu 48 alunos. Então, vocês percebem, mais da metade dos alunos da turma são só do processo vestibular. A partir disso, a gente também tem o passe, né? Que pode ser feito. Então, se eu não me engano, são mais 16 ou 24, né? Não sei como é que tá. Depende do ano, que vão mudando, né? Com o tempo. Isso. E aí já é mais um processo seletivo específico que conta disso. E aí, quando você vai e faz o Enem, são pouquíssimas vagas. Sim, a maioria das vagas agora realmente são destinadas ao vestibular e ao passe. Então, a tendência da maioria das universidades aí, né? Do Brasil... são de ter o seu próprio vestibular tradicional, né? Estão deixando um pouco o Enem, mas acho que toda oportunidade é válida, assim, e tem que estudar todas as provas. Não tem jeito. Não tem jeito, mas é isso aí. E aí, quando você pensa, principalmente na parte dos conteúdos específicos, né? Vamos supor, a UFMS, ela cobra Geografia e História Regional do Mato Grosso do Sul. Agora, você imagina, eu vim de Belém, lá do Pará, não conhecia absolutamente nada daqui com relação à história e geografia regional. E eu pensei, como é que eu vou me preparar para isso, né? Então, eu tentei o máximo possível ver videoaulas no YouTube, artigos, documentos sobre. E é uma tarefa árdua para a gente, porque você não tem um parâmetro específico para saber, nossa, tem aquele site que tem tudo. Não é assim. E não tem algo específico. Você tem os cursos pagos, né? Que conseguem fornecer isso, mas na época eu nem tinha essa condição para fazer isso. E muita gente não tem essa condição para conseguir arcar com isso. Então, um ponto muito importante que eu também prezo quando você vai fazer o vestibular é ter esses conteúdos na ponta da língua. Então, ano passado a gente teve 5 questões anuladas. Não chegou a ter nenhuma questão anulada de história ou geografia regional. Mas foram 5 questões só desses conteúdos, entendeu? E ainda abordavam também a parte da literatura, que também tem uma literatura específica. Tem a literatura regional também, e a história regional, a geografia. Atualmente tem cursinhos aqui, né, no MS, não sei em outros estados, que contempla o conteúdo da prova, com base nas provas anteriores, eles conseguem montar ali um plano de estudo. Mas em muitos estados a gente sabe que tem muitos alunos que não têm acesso, né, a esses materiais, a essas informações que às vezes ainda estão muito presas aqui, né? Não se espalha, não se difunde tanto.
Justamente, até porque o Mato Grosso do Sul, a gente já está quase na fronteira, né? Sim. Com outros países. Então, vamos supor, o pessoal do Nordeste, a gente tem muita gente do Nordeste na nossa turma. Tem, acho que umas 5, 6 pessoas que são Sim. Pernambuco, Bahia. Então, a partir do momento que você tá num local muito longe, tem gente que nem conhecia Campo Grande. O estado, a cidade. Né? Eu mesmo nunca pensei que eu estaria fazendo faculdade aqui, até porque eu nem conhecia a cidade em si, né? E aí, a partir do momento que eu vim, conheci, fiz uma boa prova e quis ficar aqui, que eu mudei minha visão. Sim. Entendeu? Se apaixonou pela cidade. É muito bonito, cara. Você tem pontos turísticos incríveis que eu nunca pensei que eu fosse, ter, e são gratuitos. Sim. E é tudo gratuito. A gente tem show todo mês na Praça das Nações, gratuito. Eu fui, inclusive, em um recentemente do Zé Cabaleiro, foi muito legal. Que legal. A gente tem um aquário, que aqui é incrível, é muito bacana. É um aquário gigantesco, coisa que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, de tão bem feito que é. E aí, o que mais que a gente tem? A feira municipal que a gente tem, gigante. O mercadão que a gente tem, gigante. O camelódromo, gigante. É muita coisa que você conhece e, assim, não é muito distante um do outro. Sim, Bom, ali fica perto, esses pontos aí que você mencionou. Tanto que a UFMS, ela acaba sendo um pouco mais afastada, né? Do centro da cidade. Mas não é uma coisa que vai te incomodar, porque a própria faculdade tenta amenizar esses problemas com deslocamento. Então, a gente tem o buzinho, que ajuda bastante. Nossa, demais. Tem certos condomínios aqui que passam pelo buzinho em si e ajudam muito a gente, né? Sim, já tem os condomínios ali que facilita, né? Que é próximo ali nas redondezas da universidade. E aí facilita para os alunos que vêm de fora, né? Para você, não sei como que foi, se foi difícil no início. Essa parte do deslocamento eu tinha muito medo. Porque quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu tinha acabado de tirar minha carteira. Sim. Então, eu não conseguia, né? Por mais que o carro que eu esteja seja automático, mas eu não conseguia nem ter um mínimo de noção de como é que eu vou dirigir numa cidade grande. Nossa, desse jeito, sozinho, né? Porque eu sempre dirigia com família, com amigo. E eu sozinho, foi muito difícil. Mas outra coisa benéfica, que eu senti muita diferença, o trânsito aqui eu acho razoavelmente bom. Eu, até o momento, nunca tive nenhuma briga no trânsito, até onde eu sei, né? Se você brigaram comigo, eu não vi. Mas é bom, você tem, os semáforos funcionam direitinho, o pessoal para na faixa de pedestre. Então, ajuda muito a gente, até o pessoal que está vindo de fora, ele tem medo, nossa, eu vou tirar minha carteira, não sei como é que eu vou fazer. Sim, se sente com medo, né? Mas tudo isso acho que faz parte do amadurecimento também, é muito bom para agregar aí na carreira, na vida pessoal e profissional da pessoa. E, assim, com relação a eu ter vindo de fora, eu morei em várias cidades. É uma história até engraçada. Eu cheguei a morar no Maranhão, cheguei a morar no Pará, cheguei a morar no Tocantins, cheguei a morar no Goiás, cheguei a morar em São Paulo, que foi onde eu nasci, e agora tô vindo pra cá. Por mais que eu não seja militar, essa história de mudanças, você acaba conhecendo mais lugares e tendo mais, né, propriedade para falar disso. Sim. Então, quando você vem para Campo Grande, sente uma cidade acolhedora. Tem muita gente que fala que o povo daqui não é acolhedor. Eu discordo plenamente. Não sei se é por conta do mundo FMS que a gente fala, mas, nossa, tudo, padaria, supermercado, aqui perto você tem N coisas que conseguem te contemplar com base nisso. Nunca tive nenhum problema com relação a essas coisas, sabe? E em outros locais eu já tive. Não sei, lógico que é uma experiência individual de cada um. Cada um tem o seu cada um, né? Mas, com relação a isso, eu não posso reclamar, sabe? Ai, que bom, Júlio. A gente fica muito feliz, né? De que você tenha gostado aqui do nosso estado. Eu sou daqui. Então, eu espero que muitas pessoas continuem vindo, porque é uma característica da nossa faculdade, né? Receber pessoas de todo o país. E a gente espera que o pessoal faça muito vestibular aí para ingressar aqui na UF e ser muito feliz e aproveitar o curso. É muito importante. Não tenha medo. Não tenha receio do que você vai fazer, sabe? Se você quer aquilo, se você quer medicina, se é o curso da sua vida, você tá tentando, sei lá, até mais tempo do que eu tentei. Você fez um pouco mais de tempo, né, Gabi? Eu fiz os 5 anos. A Gabi é um pouco mais velha que eu, mas assim, é para vocês verem. A gente tá, independente do tempo que eu fiz, do tempo que a Gabi fez, as dificuldades que nós dois tivemos, a gente tá junto, fazendo na mesma sala, a gente vai formar da mesma forma. Exatamente. Então, quando você entra, todo mundo tem as mesmas oportunidades, entendeu? Vai muito de você o que você vai conseguir fazer. Desde o cara que passa em primeiro
colocação até o último, eles têm as mesmas oportunidades. É porque aqui, quando você entra, né, é outra realidade, são outras demandas e cada um vai ter uma habilidade diferente, vai se identificar com alguma coisa diferente. Tem muitas oportunidades aqui, tem muita atividade extracurricular, enfim, tem N atividades para o pessoal aí ir para o lado que se identifica mesmo, né? Participar do que gosta, se identifica. Tem de tudo, cara. Você consegue fazer o que você quiser. Se você gosta de música, tem o Vida em Sinfonia, tem o RIR, que ajuda muito. O RIR é um projeto incrível aqui, viu, gente? Não sei se vocês já comentaram em outros blocos, mas eu acho surreal. Tanto que ele é um projeto que ajuda quem vem de fora e consegue acolher a gente de uma forma muito boa. É uma família, né? Você vira uma família e você tá no hospital, você conseguir ser um palhaço que vai ajudar as pessoas, assim, meio que mexe com você fica mais comovido. E você acaba criando vínculos, né? E aflora uma sensibilidade também, né? Eu acho que é bem bonito mesmo. Todo mundo que tiver oportunidade é incrível. Tipo, eu já chorei, né? Todo mundo já chora, né? Não tem como. Você faz, sei lá, 9 entradas, 10 entradas no decorrer do projeto. Chega um ou outro paciente que você fica emocionado, entendeu? E logo no começo, você, tipo, não tinha muito amigo, não conhecia muita gente aqui, né? Então, foi muito importante para mim. Muito bom. Tudo isso agrega na vida acadêmica e profissional futuramente, né? Muito bom mesmo. Então, é isso. Nossa entrevista fica por aqui. É muito bom conversar com você hoje. E que é isso aí, pessoal. Façam o vestibular, né? Tentem mesmo, porque nós estamos aqui aguardando vocês, futuros calouros. Não desista. Prossiga nos seus sonhos. Sim. Tente o máximo possível. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes você não vai ter essa consciência de que você vai estar dando o seu melhor ou fazendo o seu melhor. Sim. Mas cada um é seu cada um. O seu tempo é seu tempo e isso que importa, sabe? Se no futuro você conseguir trabalhar com o que você quiser, fazendo o que você quiser, a medicina é uma área incrivelmente ampla, não desiste. Eu mesmo pensei, eu cheguei a me inscrever em outros cursos e fazer outras formas para tentar apaziguar isso, né? Então, não desista, a UFMS é uma boa faculdade, você consegue passar aqui com uma certa tranquilidade por conta do vestibular. Então, tente. Eu acho uma coisa muito importante para todo mundo que está nessa caminhada. E na questão de vir de fora, né? Vocês incentivam as pessoas a vir, Júlio? Mas essa finalização mesmo do pessoal que vem de fora. Eu falo que, assim, Campo Grande é uma cidade que, para quem está acostumado e para quem não está acostumado a se mudar, ela consegue ser boa em todos os aspectos. Porque a UFMS, ela consegue te abranger em tudo. Então, eu mesmo, e todo mundo que eu conheço que é de fora aqui, a gente tem essa segurança de que aqui é um bom local para você viver. É uma cidade tranquila, uma cidade calma, é uma segurança boa, você consegue ter locais bons para se viver. Então, eu recomendo fortemente que quem conseguir vir para cá, para estudar aqui, para tentar a prova aqui, aproveite, né, esse processo todo. É isso aí, então. Muito obrigada, Júlio, pela participação no WorkCast de hoje. E... enfim, é isso. Obrigada.